Boa noite! Ó, pessoal aqui, fiel às 22h40. Bem-vindas, mulheres lindas. Saber um pouquinho de liderança. Olá, Vanderlei, boa noite. Oi, Ana. Oi. Elaine, bem-vinda. Vamos para o segundo dia de live. Essa semana, né? Teremos aí um dia começou ontem, na terça, e vai até sábado, às 22h40. É um horário que para mim fica melhor, porque eu tenho um trabalho de docente, né? Eu estava na aula, inclusive, até poucos minutos. Aula de gestão de conflitos. Muito bom, muito bom. Adorei a turma, muito legal. E agora venho para um outro espaço de aprendizado, de troca. Recebo essa graça, né, de ter vocês aqui comigo, me escutando e a gente produzindo conhecimentos e nos ajudando aqui. Olá, Valesca, boa noite. O pessoal vai chegando. Olá, obrigada. A gente acaba se arrumando para o pessoal, né? Porque como a gente não está saindo de casa, então a gente se arruma em casa. Olá, Ive. Boa noite, bem-vindos. Baixando um pouquinho aqui para a gente iniciar o nosso tema hoje. Já preparei a minha colinha. Legal. Então, essa semana eu resolvi, né, trazer. Eu disse ontem que eu trouxe meu bloco e coloquei meu bloco na rua, né? O meu bloco de liderança na rua, que é a minha experiência, né? Estou aí me encorajei para compartilhar com vocês muito do que eu aprendi e do que eu aprendo diariamente, porque o tema liderança, ele não se esgota, né? Ontem eu comentei que o primeiro ponto para falar de liderança é nos darmos conta que somos líderes da nossa vida, todos nós, né? Somos líderes das nossas vidas. Então, temos aí objetivos diversos para viver, né, e realizar, ações para realizar, e trabalhamos com recursos, pessoas, recursos financeiros, tecnologia, o que for possível, conhecimento, ou seja, acessamos diversas alternativas aí para a gente conquistar objetivos importantes para a nossa vida. Então, todos nós somos líderes de nós mesmos no primeiro momento. E alguns de nós recebemos aí a missão, né, para liderarmos pessoas. Sejam famílias, seja no nosso ambiente de trabalho, né, liderados, pessoas que estão de olho na gente e que nos desejam nos ver como exemplos. Desejam se inspirar através das nossas ações, né? Hoje eu estou empolgada. Vou falar algumas pérolas aqui filosóficas. Ai, obrigada, Ive, obrigada. Me esforço muito. E aí, para nos aquecermos hoje, né? Hoje eu estou muito contente, vou compartilhar em primeira mão com vocês. Quem me conhece há um tempo aqui já sabe que eu busco, né, aperfeiçoar os meus conhecimentos para ser uma palestrante, né? Eu quero,
Já palestro há alguns anos, mas eu quero ser uma palestrante profissional, assim, muito legal, né? Eu me lembro que o ano passado teve uma ação do Senac, Faculdade Senac, eu dou aula na Faculdade Senac, e teve uma ação no Araújo Viana, né? Não sei se todo mundo que está aqui é de Porto Alegre, mas teve uma ação no Araújo Viana e a Glória Maria, né, a nossa repórter super conhecida da Globo, ela veio dar uma palestra no Araújo Viana, contar as viagens que ela realiza e os aprendizados que ela adquiriu na viagem. E eu me lembro que eu olhei assim, o ano passado isso, um ano. Eu me lembro que eu olhei e disse, eu quero estar lá no palco da Glória Maria, né? Então, a Glória Maria tinha o quê? Talvez 4.000 pessoas naquele Araújo Viana, né? Eu digo, eu quero estar lá. Então, assim, um dos meus objetivos, uma das minhas conquistas na vida, realmente é fazer esse caminho, né? Percorrer esse caminho de palestrante. E aí, ai, Raquel, também és nosso amor. A Raquel foi minha aluna um tempo atrás e agora ela mora em Blumenau. Tem uma filhinha linda, linda, linda. Muito show, muito show. Vê-los crescer assim, né? Muito legal. E aí, então, gente, que eu estava falando aqui, hoje eu estou contente, bem contente, porque como eu estou me preparando para ser uma palestrante, eu busquei uma mentora, uma pessoa que conhece muito de palestras, que se chama Tatiane De Angela. É uma inspiração para mim, assim, uma mulher incrível, jovem, com 34 anos ela tem. E hoje nós tivemos uma mentoria, né? Eu ganhei uma mentoria através de um concurso, né? Sobre falar sobre as palestras e o curso que ela realiza, e eu acabei ganhando em terceiro lugar nesse concurso. Foi um concurso muito legal que aconteceu em janeiro. E nesse concurso foi mobilizada muitas pessoas, eu fui muito votada nesse concurso. Os meus amigos, assim, ó, caíram de grupo, assim, de peso no concurso. E aí, o terceiro lugar ganhava uma mentoria com ela, né? Uma mentoria hoje da Tatiana é uma mentoria bem significativa. E aí hoje realizamos, então, a mentoria. Eu fiquei muito feliz, porque foi um reforço, né, sobre o meu trabalho de liderança. Então a Tatiane olhou para mim assim e disse, olha, tu é uma pessoa que tem que falar desse tema na tua vida, né? Ajudar as pessoas a serem líderes das suas vidas e das vidas dos outros, né? Então, tô assim com o coração em festa, assim, por estar descobrindo um pouquinho do meu propósito e compartilhando com vocês, né? Meus queridos que estão comigo nas lives, enfim, né? Obrigada, Ive. Tem uma galera aqui, ó, eu tenho umas amigas que, nossa, são muito fiéis, assim, aguardam a live chegar para estar aqui. Então, assim, muito obrigada, gratidão, gratidão mesmo. E aí, gente, o que é o nosso tema hoje? Então, assim, coloquei aqui o título, Escolha o Time. Como estamos falando de líderes, né? Esse é um dos assuntos mais importantes ao falar da liderança, que é escolher o seu time. Quem são as pessoas que estarão contigo enquanto líder, né? Isso é muito importante. E eu tenho um olhar para escolhas bastante fino, porque muitos anos na minha vida eu trabalhei escolhendo profissionais, né? Então eu tive uma responsabilidade enorme, gigante, escolhendo pessoas. E aí aprendi muito a fazer escolhas. E vejo o impacto que tem as boas escolhas no ambiente de trabalho. As boas escolhas e as más escolhas também no ambiente de trabalho. Então, essa pauta é uma pauta muito séria, a escolha do time, tá? E eu diria assim, que daqui a pouco, quem não tem um time, também acaba escolhendo pessoas,
de alguma forma. A gente escolhe pessoas o tempo inteiro. A gente escolhe a pessoa que a gente quer se relacionar na nossa vida, a gente escolhe os nossos amigos, a gente escolhe aquelas pessoas que a gente confia. Às vezes a gente acha que confia e depois a gente vê que não dá certo. Então, assim, escolhemos o tempo inteiro pessoas para trabalhar conosco e para viver conosco, para fazer parte da nossa vida. Então, é muito importante que a gente possa pensar sobre isso, assim, quem são as pessoas que nós estamos escolhendo para a nossa vida, tá? Quem são? E aí tem uma máxima que eu achei muito legal trazer aqui na live, que é uma máxima que muitos de vocês já conhecem, que é assim: digas com quem andas, que eu te direi quem és. Me lembro que a minha mãe dizia para mim isso há muito tempo atrás. Essa é frase de mãe, né? Digas com quem andas, que eu te direi quem és. Será que essa frase é verdadeira? O que vocês acham? Será que ela realmente é significativa na vida de vocês, na vida das pessoas que vocês conhecem? Né? Digas com quem andas, que eu te direi quem és. Me lembro que, assim, adolescente, eu dizia para minha mãe: ô mãe, às vezes eu tô andando com uma turma ou com alguns amigos que necessariamente não me representam, mas que eu gosto. Até aí tudo bem, né? A gente gostar de pessoas que daqui a pouco são diferentes, não que tenham que ser iguais a gente, mas que daqui a pouco são pessoas que talvez a gente não escolheria para trabalhar, mas a gente escolheria para se relacionar em alguns momentos da vida da gente. Não há problema nenhum. Agora, quando a gente está escolhendo pessoas para caminhar ao nosso lado, é importante que tenhamos critérios de escolhas. Porque muitos estudiosos, inclusive a minha mentora que eu citei no início da nossa fala, Tatiane, dizem o seguinte, os mentores: você é representado, né? As 5 pessoas que mais você se relaciona, que mais andam com você, são aquelas pessoas que de alguma forma vão ter influência na sua vida. Então isso é muito importante, assim, de nos darmos conta quem são as pessoas que estão sendo referências na nossa vida. Quem é que está nos inspirando? Quem é que troca ideias conosco? Assim como o nosso time, também o líder também precisa ter inspirações, precisa saber em quem confiar, precisa ser escolhido por pessoas. Então, assim, nos darmos conta de quem são as pessoas que estão ao nosso redor, isso é muito importante para seguirmos sendo a pessoa que desejamos ser, porque somos seres influenciáveis, influenciamos pessoas e nos deixamos influenciar a todo momento. Então, fazer escolhas adequadas é muito importante na nossa vida, porque essas pessoas vão estar conosco e de alguma forma vão trazer de si para nós e vão levar de nós para si, para eles, né? Então, as pessoas, já dizia o Pequeno Príncipe, né? Quando as pessoas passam na vida da gente, elas não vão só, né? E elas não nos deixam só. Elas deixam um pouquinho de si para nós e elas levam um pouquinho de nós para elas. Então, assim, modifiquei um pouquinho, mas é isso que o Pequeno Príncipe nos ensina. As pessoas nos deixam impressões, legados, histórias, sentimentos, e as pessoas levam de nós legado, histórias, sentimentos, aprendizados, certo? Então, escolher pessoas é de uma responsabilidade enorme de um líder, de um pai, de uma mãe, né? De um líder de família, de um líder de empresa, de pessoas que querem estar compartilhando vidas. Fazer escolhas é muito importante. E aí, eu chamaria atenção para os líderes agora. O nosso tema é liderança, então eu chamaria atenção. Quando o líder está entrando para um novo desafio, ou daqui a pouco ele está numa empresa onde ele é promovido a ser um líder,
Ou ele entra numa empresa com esse papel, seja um líder. Ontem contei um pouco da minha história, que eu recebi um convite para ser um líder e já entrei causando, assim, foi muito legal. Então, quando ele entra para esse desafio de liderança, ele vai ter que escolher o seu time, certo? Ele vai ter que escolher o seu time. E aí, o que acontece? Ele tem duas alternativas. Quais são as duas alternativas? Ou ele vai escolher um time que não existe, ele vai montar esse time desde o começo. Ou ele vai, que é muito comum, entrar num time que já existe. Que já existe. Foi o meu caso ontem, compartilhando a minha história. Eu entrei num time que já existia. Né? Entrei num time que já existia. De qualquer forma, ao formar um time ou ao entrar num time que existe, esse líder vai ter que escolher as pessoas. Vai ter que escolher as pessoas para trabalhar consigo. Porque muitas vezes, quando se entra num time que já existe, aquele time tem um jeito de funcionar, aquele time também era representado muito pelo líder anterior. Aquele time aprendeu muitas coisas com o líder que passou. E às vezes o líder que passou não é o estilo de liderança que a empresa quer mais. Então, se a empresa está querendo mudar o estilo de liderança e chama um outro líder, ou até a empresa valoriza algumas características da liderança anterior, tudo bem, mas assim, é importante no primeiro momento se atualizar. Atualização de informações. Qual é a liderança que a empresa precisa? Qual é a liderança que a empresa precisa? Esse é o primeiro momento. Foi ontem a conversa que tivemos. O líder e a alta direção. Então, eu preciso entender qual é meu papel enquanto líder de uma empresa. Entendendo o papel de liderança, eu vou escolher pessoas que compartilhem desse papel. Que possam beber da mesma fonte. Que possam estar com o líder, contribuindo para que as coisas aconteçam. Que possam confiar no líder e se mostrar confiáveis. Porque se a gente não confia no time, se a gente não confia nas pessoas que estão conosco, nada acontece, gente. Nada acontece. Não funciona. Fica muito mais uma relação de perseguição e de buscar furos do que de crescer, do que de se desenvolver, do que de trazer resultados positivos. Então, é importante que o líder possa confiar nas pessoas que ele está trabalhando, que estão com ele. E uma das formas de confiar é saber, então, selecionar pessoas de forma adequada, com o que a empresa deseja, com o que o líder pense. Para selecionar pessoas, o primeiro momento, quando a gente está pensando em formar esse time, o que a gente tem que fazer, será? No primeiro momento. Estamos selecionando pessoas e vamos fazer o quê? Quero montar o meu time. Qual é o meu balizador? Qual é a minha referência para montar esse time? Oi, Helena! Bem-vinda! Qual é a minha referência? Eu quero montar um time. A Luíse, Med Luíse também. Bem-vinda! Olá! Eu busco me certificar do que a empresa deseja para aquele cargo. Então, que cargo é esse? Que perfil eu tenho de profissional? Né? Antes de procurarmos pessoas, a gente precisa entender que pessoa que vai servir naquela função. Qual é o perfil? Quais são as características? O que eu busco para o meu time? Quais são as pessoas que já existem no meu time? E quais são as pessoas que precisarão chegar para complementar esse time? Então, isso se chama identificação de perfil. Isso se chama entender o que a empresa precisa. Quais são as pessoas que vão chegar e vão fazer a diferença naquele time? Quais são as pessoas que vão agregar? Que vão trazer o seu melhor, a sua capacidade de entrega para o desafio que a empresa está propondo ao líder e automaticamente propondo à equipe. Então, no primeiro momento, para a gente formar um time, a gente precisa se certificar o que a empresa está precisando,
no que essa empresa acredita, que é a missão da empresa, por que ela existe, no que ela acredita, para onde é que ela vai. A gente precisa ter isto claro, essas estratégias claras, que são pontos estratégicos de uma empresa. O próprio propósito, né? Eu vi que a Helena entrou aqui, a Helena fala muito em propósito, uma excelente profissional. Então, assim, qual é o propósito, qual é o objetivo de estarmos aqui? Isso, ter muito claro esse objetivo, esse propósito. Tendo clareza do propósito, entender dentro dos componentes do time, quais são os cargos que essas pessoas vão ocupar. E o que precisa ter, né? Que características essas pessoas precisam ter para ocupar o cargo. Para daí, sim, né? Irmos em busca dessas pessoas através de ajudas ou através de indicações. Depende do porte da empresa, se é uma empresa grande ou uma média empresa e tem uma equipe que possa ajudar o líder a escolher, uma equipe de recursos humanos ou uma equipe fora que possa ajudar, ok, o líder vai buscar ajuda. Se não pode ajudar, se a gente está falando de uma microempresa, de uma pequena empresa, daqui a pouco o líder vai em busca. Vai em busca através de várias fontes, redes sociais, próprio LinkedIn, que o pessoal tem usado muito, né? Contatos com universidades, com fontes, né? Para saber, assim, com base no perfil, a gente vai em busca no mercado. Indo em busca e chegando informações, chegando candidatos para que o líder possa escolher, vamos iniciar um processo de entrevista, de seleção. Porque vamos ter um grupo grande de pessoas, talvez, ou um grupo pequeno, mas precisamos conhecer estas pessoas. E como é que conhecemos as pessoas? Fazendo entrevistas, né? Tendo o currículo na mão dessas pessoas e conversando com essas pessoas, entendendo o que elas pensam da vida, quem são elas, qual foi a trajetória profissional que elas tiveram, como é que elas lidam com a família delas, quem são os relacionamentos afetivos, que tipos de amigos essa pessoa tem, enfim, fazendo uma gama de perguntas para que a gente entenda e conheça melhor a pessoa, para que ela se adeque ao time que a gente está formando, ela se adeque ao que a empresa deseja, ao que o líder busca. Então, assim, é importante que esse líder, eu sempre falo nas empresas por onde eu passo, o líder, ele precisa gastar um tempo para conhecer as pessoas. Ele precisa gastar um tempo para sentir a pessoa, ele precisa observar, desde o toque da mão, do cumprimento, ao jeito que a pessoa senta, ou o jeito que a pessoa se refere ao que ela pensa, o jeito que ela está, né? Tudo é importante, o olho no olho, o tom de voz, tudo é importante ser analisado numa entrevista. Porque estamos ali para escolher as pessoas que a gente quer que trabalhem com a gente. Então, a gente precisa ter critérios, a gente precisa ter uma observação de escolha, né? Não uma observação ingênua. E como eu tive uma trajetória muito grande nessa busca de pessoas, eu trabalhei mais de 10 anos selecionando pessoas, conhecendo pessoas. Eu digo uma máxima, né, para o pessoal que vem nos meus treinamentos e nas minhas aulas, eu digo assim, tenha cuidado quando você se apaixona pelo candidato. Tenha muito cuidado. E daí a paixão que eu tô trazendo aqui é a paixão pela pessoa, não é a paixão amorosa. Até pode ter, às vezes, uma paixão também, né? Mas é uma paixão pela pessoa. Por que eu chamo a atenção do cuidado pela paixão? Porque quando a gente se apaixona por um candidato, a gente tende, assim, a não aprofundar tanto a entrevista, a não aprofundar tanto a pergunta. Porque a gente já gostou. É igual no relacionamento amoroso, né? Quando a gente se apaixona, a gente pula até algumas etapas, né? Porque a gente tá feliz, a gente gostou, a gente encontrou aquela pessoa. E aí eu costumo dizer que aí pode ter algum perigo. Se a gente avalia muito rapidamente, ou se a gente se apaixona pelo candidato, a gente pode perguntar menos, a gente pode não escutar algumas coisas que talvez tirem, né, essa paixão do nosso olhar. Então a gente pode se iludir às vezes com a paixão. Então é muito importante que, mesmo que a gente identifique que um profissional tem tudo aquilo que a gente procurava, vai arrasar no time, era tu mesmo,
né? Verifique se realmente é verdade. Faça com que essa pessoa passe por outras etapas no processo de seleção. Geralmente, quando a empresa tem uma estrutura maior de recursos humanos, o candidato ele passa por diversas etapas no processo seletivo, até que ele chegue pronto, ok, foi aprovado nos testes psicológicos, foi aprovado talvez numa atividade em grupo que ele possa passar, o candidato, foi aprovado num teste de conhecimento, num teste técnico, e aí ao final de todas as aprovações, né, numa busca de mercado, daqui a pouco numa pesquisa relacionada ao candidato, e por último foi aprovado o exame médico, dependendo dos cargos, né, o exame médico é extremamente minucioso, cargos de alto risco para a vida do candidato, principalmente. Então, depois de aprovado em várias etapas, ele entra para o time, ele entra para fazer parte daquele time. E aí, isso é muito importante, assim, eu digo que uma das etapas fundamentais na escolha do time é dizer para o soldado o que se espera dele. Isso a gente traz a estratégia, né, do exército. Diga ao soldado o que você espera dele. Isso é muito honesto, né, gente? E eu diria assim, ó, que não é nem só na formação de um time para um líder. Eu diria que é na escolha das pessoas para a nossa vida. Diga para a pessoa o que você espera dela. Ok, daqui a pouco, assim, encontrando na vida pessoal, a gente não precisa dizer no primeiro encontro o que a gente espera. Ou até a gente diz, a gente vai trazendo indicadores, né? A gente vai trazendo dicas, né? A gente vai trazendo sinais aí no primeiro encontro. Mas, na medida que a relação vai se fortalecendo, a transparência de expectativas é fundamental. A gente falar o que a gente espera da pessoa e a gente ouvir o que a pessoa espera da gente. E num processo seletivo, isso para mim tem um valor assim super considerável, porque ele atalha caminho. Já escutei de pessoas dizendo, não, eu não vou contar a realidade para essa pessoa, porque ela vai se assustar. Olha que grave isso. Escutar de um líder isso, eu não vou contar a realidade para a pessoa, porque ela vai se assustar. Gente, vamos olhar para essa realidade. Né? O problema não é a pessoa se assustar, o problema é a realidade. A gente vai ter que olhar, a gente vai ter que ter coragem suficiente para refletir sobre essa realidade. Se nós líderes não estamos conseguindo trazer a realidade para a pessoa que está chegando, é um sinal de super alerta, que a gente fique ligado. Né? Alguma coisa está acontecendo, então a gente vai ter que olhar a realidade. É igual o que eu comentei ontem na live. Se o candidato está precisando, se o profissional que vai para uma entrevista está precisando saber o que deve falar, né? Não é conhecer a empresa, não é conhecer sobre o cargo, mas é ter uma postura legal, uma postura bonita, significa que talvez ele tenha que rever quem ele é. Se eu não estou sendo escolhido para um processo seletivo, talvez eu tenha que rever as minhas características, os meus conhecimentos, o meu autoconhecimento. Alguma coisa, é um convite para que eu olhe para mim, se eu não estou sendo escolhido nos locais que eu vou. Ou um convite para que eu olhe quais são esses locais que eu estou escolhendo. Também daqui a pouco pode ter alguma questão aí importante. Mas a identificar expectativas e trabalhar com transparência na formação de um time também é um ingrediente muito importante para que tudo dê certo. Na medida que a gente deixe claro, desde um processo seletivo, o que a gente espera desse candidato, o que a gente espera do profissional que vai ocupar a vaga, ao entrar para a empresa, a gente precisa reforçar isso. E eu diria que não é só entrando para a empresa, eu diria que é na decorrência do trabalho. Quem trabalha com educação sabe que a gente precisa estar reforçando constantemente o que é importante ser feito. Na empresa, na casa da gente, nas conquistas de objetivos. A gente precisa recuperar as expectativas. Olha, ficou bonito, né? A gente precisa recuperar as expectativas. E a gente precisa se assegurar se a pessoa que a gente está esperando que faça alguma coisa também está com vontade de fazer. Quais são as expectativas dela?
Então, para tudo que a gente faz na vida, temos expectativas e as pessoas também têm expectativas. Então, isso precisa estar alinhado sempre no processo de liderança. Sempre. Quando um líder já entra no time que existe, aí o que acontece? Ele vai selecionar as pessoas? Será que ele seleciona as pessoas? Se elas já estão lá, por que ele vai selecioná-las? O que vocês acham? Um líder entrou num grupo que já existe. Ele seleciona ou não? O que vocês acham? Ou ele entrega para Deus? O que vocês acham? Ele seleciona ou não seleciona? Quando ele entra num grupo que existe. Tem que avaliar essas pessoas. Exatamente. Ele seleciona. Muito bem, ele seleciona. Mas as pessoas já estão lá, tudo bem, mas é um novo momento, é um novo contexto, é uma nova pessoa, então ele precisa conhecer esse time. E conhecendo o time, ele vai selecionar. Quem estará com ele, quem ele vai dar um tempo, quem ele vai investir, quem ele vai desconfiar, né? Por isso dar o tempo para amadurecer, para mostrar a pessoa, para mostrar enfim, as suas competências, quem são essas pessoas. Então o líder precisa escolher. Ele escolhe pessoas de fora para montar esse time e ele escolhe pessoas dentro do time para seguir nesse time. Para seguir no time, para mudar de posição, para sair do time. Assim como ele tem que ter habilidade para escolher o time, para formar o time, ele também tem que ter habilidade para manter esse time. E às vezes manter o time significa dar tchau para algumas pessoas, né? E agora estou me lembrando até na vida pessoal da gente. Às vezes, para que a gente mantenha valores, mantenha saúde, a gente precisa dar alguns tchauz. Dar tchau na empresa que estamos trabalhando, dar tchau para as pessoas que a gente conhece, porque esse propósito tem que estar pulsante, né? O que a gente quer da nossa vida, o que a empresa quer de nós, o que nós queremos desse time. Então, por que estamos aqui? Esse propósito tem que estar forte, tem que estar batendo, para que a gente possa fazer escolhas, para que a gente possa dizer os nossos nãos e para que a gente possa dizer os nossos sims. Então, o propósito nos guia, né? O propósito é a nossa lanterna. Aonde que a gente quer chegar? Na nossa vida pessoal, na nossa empresa, e quem são as pessoas que estarão conosco? Qual é o nosso time? Qual é o time que nós vamos montar? Para isso, a gente tem que ter clareza do propósito e coragem para enxergar as pessoas. Coragem, clareza nas características das pessoas, detalhes, investir tempo para conhecer as pessoas, para que a gente possa mantê-las do nosso lado ou dar tchau, né? Enfim, se despedir delas e encontrar outras pessoas. A gente faz escolhas o tempo inteiro, né? O tempo inteiro de quem vai estar com a gente. Que mais que a gente fala de seleção, de escolha de time? Que mais? Por que será que alguns times dão certo? O que eles têm de características? Quais são as características dos times vencedores? Por que os times dão certo? Por que o Bernardinho tem um time que ganha? Por que será na escolha desse time? O que será que é visto ao escolher o time? Que Valesca trouxe tolerância, respeito, verdade. Isso aí. O que mais? Humildade para reconhecer. Percepção, né, do que está acontecendo. Competências complementares. Muito bem. Muito bem. Quando o time, as empresas têm trazido muito o termo de autogestão. Acho que é uma batida que vai rolar daqui para frente de uma forma muito, muito séria, muito frequente, né? Termos a competência de autogestão, das pessoas terem responsabilidades pelo que estão fazendo, competências de cada um, se analisa exatamente, Ana Luísa, ética.
Dedicação, exatamente. Então, assim, os líderes estão precisando de equipes que tenham autorresponsabilidade. Eu gosto muito do termo, né, da palavra auto. Autorresponsabilidade, autodisciplina, que as pessoas possam ter essa responsabilidade sobre os seus trabalhos, né? Então, para formar um grupo que tenha alta responsabilidade, alta performance, esse líder tem que saber em primeira mão, assim, para onde que nós vamos, qual é o objetivo, qual é o caminho, e dessa forma compartilhar este caminho com o grupo, compartilhar esse caminho, estar próximo do grupo para ver o que o grupo está entregando e, na medida do possível, orientar o grupo, trazer retorno, né, do que o grupo está entregando, para que o grupo esteja seguro na sua entrega e siga com motivação, e siga com cada vez mais vontade de entregar, né? Porque está recebendo retorno, porque está no caminho certo e porque o que está fazendo está repercutindo também na empresa, de forma positiva. Então, ter um grupo que sabe para onde se vai, né? O que a gente quer com esse grupo? Quais são as características de cada pessoa? Aqui o pessoal trouxe, né? Comprometimento, isso aí, Laura. O pessoal trouxe complementariedade, então, assim, quais são as características que se complementam? E fazer essa orquestra, hoje conversando com a Claudinha, a gente falou de orquestra, né, Claudinha? Orquestrar essas diferentes habilidades em prol do objetivo é um olhar constante de liderança, né? É um olhar de percepção do outro, é um olhar de se despir de preconceito, se despir de preconceitos, né? Conceitos preconcebidos, se despir do que eu fazia antes dava certo, vou fazer aqui também. Cada realidade é uma realidade, cada grupo exige uma nova liderança. Então, assim, é importante que esse líder possa ter, então, esse propósito muito claro e possa olhar para essas pessoas de forma também clara, objetiva, né, de forma transparente, ética, para ver se essas pessoas estão indo ao encontro desse propósito, desse objetivo. E na medida que as pessoas vão seguindo, né, o líder, de alguma forma, poder também dar esse retorno, orientar essas pessoas, ajudar essas pessoas a visualizar esse propósito, né, manter esse propósito vivo. Porque às vezes o propósito ele fica pendurado na parede da empresa, né? Às vezes o propósito está guardado numa gaveta, às vezes o propósito está na cabeça da direção, né? E no próprio líder. Mas se ele não consegue transmitir para a equipe e trazer de forma viva esse propósito, a equipe se perde. E se a equipe se perde, ela entrega o que ela acha que deve ser entregue. Ela não entrega o que realmente é importante para a empresa, né? Ela não entrega algo que o líder imagina que seja entregue e que compartilhe com as pessoas. Então, assim, livreto do propósito, isso aí. Então, assim, quantas empresas que a gente vê, né, Cláudia, que pegam esse propósito, trabalham em cima, chamam consultores, né? Desenham um propósito muito legal, mas arquivam o propósito. O propósito ele tem que estar na nossa vida, o propósito ele tem que estar no nosso coração. Se ele não está no nosso coração, a gente vai ter que conversar sobre o propósito, né? E entender no que aquele propósito bate em mim, né? O que eu posso entregar de mim para o propósito e o que eu posso receber do propósito também, né? Se aquela causa eu acredito, se aquela causa eu posso vestir a camiseta e ir em frente. Porque é na hora que a gente se dá conta que a gente está ali por um propósito, por uma causa maior, é nessa hora que a gente não desiste. Porque se a gente se perde no propósito, a gente desiste. A gente desiste na primeira desvalorização, a gente desiste na primeira dificuldade, nos erros que persistem. Agora, se o propósito está vivo e o líder está mantendo esse propósito pulsante na equipe, então a gente busca caminhos, porque a gente acredita. E não acreditando, a gente vai ter que conversar com o líder e a gente vai ter que buscar uma razão de estar ali, de estar naquela empresa com aquele propósito. Hoje nós estamos falando de propósito online, de propósito à distância, gente.
Está sendo um super desafio para os líderes de todas as espécies possíveis, né? A liderança da nossa casa, hoje nesse período de quarentena, né? Uma quarentena que talvez se estenda, pelo menos até agosto, não sabemos. Para algumas áreas talvez se estenda, né? Então, assim, o líder sendo atuante dentro de casa numa quarentena, quantas habilidades que ele tem que estar desenvolvendo, né? Ativando, inteligência emocional, muita questão relacionada à inteligência emocional para lidar, né? Tolerância, paciência, escuta, empatia, tudo isso a gente vai estar resgatando dentro de casa com a nossa equipe, para que a gente chegue a algum resultado importante. E o líder, se está online, então, né? O que ele faz com esse propósito? Como é que ele mantém forte esse propósito, né? Como é que ele ajuda a equipe? E hoje eu estava conversando com os meus alunos, porque eu estou dando aula virtualmente, né? Estou online. E eu dizendo para os alunos assim, olha, é muito complexo para a liderança, principalmente lideranças que são mais que são mais próximas, eu diria, né? Lideranças que gostam de estar perto das suas equipes, que gostam de estar vendo o que as pessoas estão fazendo. Para esses líderes é um super desafio atender de forma online, porque as pessoas estão elas podem se comunicar através do vídeo, daqui a pouco elas podem desligar o vídeo, mas continuar no áudio, né? Então, que combinações são feitas com essas equipes que estão nas suas casas? Como é que os líderes entendem que essas pessoas estão entregando? E como é que essas pessoas seguem acreditando, né? No propósito, na liderança, na empresa? Então, assim, é um tema para uma próxima live, né? Então, assim, como é que a gente lida com a questão virtual? Porque é uma confiança que tem que se estabelecer aí de uma outra forma, né? Num outro tipo de canal. É uma confiança que tem que ser reavaliada, que tem que ser reabastecida, eu diria, a cada dia surgindo. O que o pessoal está trazendo? Valorização. Ana Favieiro chegou, bem-vinda. Boa noite. A Raquel trazendo empatia, virou lema em casa e no trabalho. Exatamente. E para empatia, eu sugiro, acho que alguns de vocês já leram, né? Mas eu trabalhei com a minha turma de gestão de conflitos sobre o livro do Rosenberg, Marshall Rosenberg, a respeito da comunicação não violenta. Que livro formidável! Cada capítulo é para a nossa vida, assim, né? O quanto a gente tem essa questão da empatia para aprender. Nós falamos muito de empatia, mas na hora de praticar a gente se atrapalha um pouquinho, eu diria, né? Eu até me permitiria trazer aqui enfim, não sei se é julgamento, mas é uma percepção. Na hora de realizar a empatia, às vezes a gente se perde, porque aprendemos muito a julgar as pessoas, aprendemos a opinar sobre a vida das pessoas. E a empatia é estar presente, né? E é trazer trazer o que a gente pode trazer, mas sobre a ótica do outro, né? O outro vai nos dizer o que a gente tem que entregar, né? O outro vai nos dizer o que ele precisa e não a gente dizer para ele. Então, assim, a empatia para a liderança online, acho que a Raquel trouxe aqui, eu acho que é fundamental, né? Poder conversar, ter espaços de conversas individuais com a equipe, né? Com o grupo e também conversas em grupo, né? Conversas individuais e conversas em grupo, para que o propósito continue pulsante nessa escolha do time e que essa escolha nunca se acabe, né? Que a gente siga escolhendo, que a gente siga se escolhendo, nos escolhendo o tempo inteiro, né? Porque às vezes, para um determinado período, aquelas pessoas estavam ok. Para um outro período, talvez a gente tenha que rever o time para outros objetivos, para um outro período, né? O que o Diego está trazendo? Este momento tende a deixar os líderes que já não confiam na sua equipe ainda mais desconfiados. E o julgamento e senso de valor ficam um pouco confuso.
Isso aí, Diego, concordo plenamente, assim. Vários profissionais têm trazido essa questão da quarentena. A quarentena, ela, de alguma forma, intensifica o que já existia, né? A quarentena tem intensificado, ela tem trazido de forma mais intensa e mais forte, né? De forma mais pulsante também, já que nós estamos usando essa palavra, o que antes já acontecia. Então, se um líder tinha uma equipe que já estava um pouquinho desestruturada, ou um líder, né, que tinha desconfiança da equipe, na quarentena isso se intensifica, sem dúvida nenhuma. E aí ele vai ter que puxar essa equipe para ele, né? Ele vai ter que rever, ele vai ter que conversar, ele vai ter que rever o combinado e trazer o propósito de forma coletiva, porque senão ele perde a equipe e ele se perde no meio desse momento mais intenso mesmo, né? Então, sei de líderes que exigem listas de atividades diárias. Exatamente, também concordo, Diego, assim, tô escutando de pessoas que têm líderes que estão entrando em contato o tempo inteiro, com medo, né, não conseguindo deixar os seus liderados com uma certa autonomia, não conseguindo acompanhar o trabalho, né, pelos resultados. Então, isso está trazendo ansiedade para as pessoas, com certeza, né, e desânimo, ansiedade, preocupação. Então, é um momento que a gente tem que trabalhar muito bem com a nossa inteligência emocional. E eu sempre digo, né, se nós não estamos conseguindo dar conta do desafio, a gente busca ajuda. Hoje temos muitos profissionais para ajudar, muitos profissionais, né, da área de desenvolvimento humano. Temos psicólogos, temos coaches, temos administradores que também têm uma vasta experiência com gestão de pessoas. Então, temos mentores, temos um grupo de profissionais aí que podem dar um suporte para quem está precisando. Mas por isso é importante que a pessoa tenha essa questão da autoliderança muito forte na sua vida, né? Assim, como eu estou conduzindo o meu trabalho, a minha equipe, está coerente, né, com os meus valores e com o propósito da empresa, né? Porque tem que ser prazeroso também, não pode ser só dor, tem que ser prazeroso, porque senão a gente não aguenta. Se for só dor, a gente não aguenta. A gente abandona o barco. Então, a gente não quer abandonar o barco, né? A gente quer se fortalecer para a gente ter equipes mais maduras, pessoas mais maduras com a gente. Para termos pessoas mais maduras, a gente tem que trazer o propósito, o objetivo de estarmos aqui juntos, né? E o que a gente espera das pessoas e escutar o que as pessoas esperam da gente. Por aí, pessoal, assim, não quero estar trazendo uma receita de bolo para ninguém aqui, mas quero, de alguma forma, né, contribuir, trazer a minha experiência e às vezes entender que a liderança não é algo tão complexo. Ela é simples, mas ela exige valores, ela exige atitude, ela exige comportamento, né, e grande aprendizado. Eu costumo dizer que nessa quarentena, muito antes da quarentena, mas na quarentena, como intensifica tudo, então, assim, o aprendizado tem sido, para mim, o verbo escolhido, né? Aprender, aprender, aprender. Então, um líder que tem essa percepção do aprendizado constante, ele aprende, ele cresce e a equipe dele também cresce com ele, né? Cresce junto. Então, todo mundo aprende, todo mundo troca, todo mundo cresce. E para mim isso não é utopia, é possibilidade. Mas para realizar tudo isso, exige esforço, exige entrega, exige dedicação, né? E amanhã, então, eu vou estar aqui às 22h40 novamente. Amanhã é quinta-feira. E eu vou estar falando do acompanhamento, como é que o líder acompanha essa equipe, né? Como é que o líder pode ficar mais perto dessa equipe, de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais interessante. Hoje temos equipes tão diversas, com tantas idades, com tantos jeitos de funcionar, né? A diversidade super em alta, trazendo diferentes desafios para lidar também com as pessoas, né? Então amanhã a gente vai falar um pouquinho desse acompanhamento mais de perto
do líder com a equipe. O que estão trazendo? Dedicação e aprendizado constante. Isso aí. Raquel é líder de um time, né, Raquel? Já tem uma vasta experiência, muito legal. Jamile chegando. Boa noite, Jamile. Já estamos finalizando aqui, né? E aí, gente, deixa eu ver aqui o horário, então, 22h31. Para finalizar, né? Quero trazer para vocês, assim, um exemplo de um grande líder, que para mim é um líder, assim, da minha vida e que eu aprendo muito com ele, cada dia um pouquinho, que é Jesus Cristo. É um grande líder na vida de muitas pessoas, né? Jesus Cristo conseguiu mobilizar uma multidão de pessoas diante da crença, né, na vida, na melhoria das pessoas, na compaixão, na liderança pelo exemplo. Então, assim, que a gente possa finalizar a nossa live hoje pensando quais são os líderes, né? Para mim, eu trouxe Jesus Cristo aqui, mas quais são os líderes que deixaram legado na nossa vida? Né? Quais são os líderes? Quais características esses líderes têm na nossa vida ou tiveram na nossa vida que deixaram aí uma grande experiência, uma grande inspiração para a gente e que a gente não esquece jamais, né, desses líderes. Então aqui eu tenho vários outros líderes também, inclusive a minha líder atual, ela não está aqui, mas ela é uma grande mulher e eu me inspiro muito, muito, muito. Então é importante que a gente possa pensar quais são os líderes que têm nos inspirado, né? E o que estão trazendo de melhor para que a gente aprenda e para que a gente possa transmitir esse aprendizado para os nossos filhos, para as pessoas que a gente gosta na nossa vida. Ok? Então, estamos chegando ao final. Eu agradeço vocês aqui comigo. Amanhã temos mais um pouquinho, temos o acompanhamento da equipe, né? O feedback, o retorno, como é que a gente faz tudo isso, tá? E até lá, então, até amanhã. Obrigado, boa noite e que durmam inspirados aí com possibilidades para nossa vida.